Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus amados, ainda de pé, vamos abrir juntos a Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Gênesis, o primeiro livro das Escrituras Sagradas, capítulo 5, versículo 24. Os irmãos encontraram? Gênesis 5, versículo 24, apenas um versículo. E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa é a tradução atualizada. Na tradução corrigida diz: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, nós rogamos a Tua graça e a Tua unção sobre esta palavra. Ministra poderosamente em nossos corações, para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Essa é a nossa oração, Pai, para que o homem desapareça e que o Teu nome sempre resplandeça, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor por esta palavra? Glória a Deus. Os irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Meus amados, uma escritora norte-americana, ela fez um certo comentário baseado nesse texto. Na realidade, uma ilustração que ela comenta baseado justamente nessa passagem. Ela diz que uma menina chegou em sua casa logo depois da EBD, e sua mãe, bastante curiosa, a perguntou: minha filha, o que você hoje aprendeu na casa de Deus? E ela disse: só, mãe, eu aprendi hoje sobre a vida de Enoque. E sua mãe, mais curiosa ainda, perguntou: e o que a filhinha aprendeu sobre a vida de Enoque? Eu aprendi que Enoque era um homem que andava com Deus, que gostava de passear com Deus. E certo dia, de tanto passear com Deus, passeando, Enoque percebeu que estava muito distante da sua casa, muito distante do seu povo, e de repente Deus, ao perceber que Enoque estava cansado e já não tinha mais força para voltar, Deus o convidou para descansar em sua casa, e Enoque gostou tanto da casa de Deus, que depois nunca mais voltou. É impressionante a simplicidade das crianças e essa capacidade de compreender as verdades de Deus. E é justamente dessa forma que nós compreendemos. Enoque foi um homem que andou com Deus, e de tanto andar com Deus, mais e mais ele se distanciava do seu povo, mais e mais ele se distanciava da sua terra, mais e mais ele se distanciava da sua casa, de modo, conforme a Bíblia diz, que Deus o tomou para si e nunca mais o devolveu, e nunca mais Enoque quis voltar. Meus irmãos, preste bem atenção nesse texto, porque ele está inserido em um contexto que nos traz todo um entendimento necessário para compreendermos o que Deus espera que nós venhamos aprender. No capítulo 5 do livro de Gênesis, todo ele está falando da genealogia de Adão até Noé. E de Adão até Noé são 10 gerações. E entre tantas biografias, existe essa que chama a nossa atenção por ser algo descomunal, algo completamente inusitado, tendo em vista que Enoque não conheceu a morte, porque andou com Deus. Entre esses 10 homens, se você for ver bem o texto, a partir do versículo 1 em diante do capítulo 5, vai dizer:
Adão viveu, mas também vai dizer, Adão morreu. Vai dizer, Sete viveu e Sete morreu. Enos viveu e Enos morreu. Cainã viveu, Cainã morreu. Malael viveu, Malael morreu. Jared viveu, Jared morreu. Enoque viveu, mas não morreu, porque Deus o tomou para si. Depois Metusalém viveu, mas depois morreu. Lameque viveu, mas depois morreu. Noé viveu, mas depois morreu. Todos esses homens conheceram a morte, exceto Enoque, porque a Bíblia diz que Deus o tomou, o atraiu para si, ou seja, ele foi transladado. E o que significa isso? Transportado, saiu de um lugar e de repentemente apareceu em outro lugar. É o primeiro caso na Bíblia de arrebatamento. Agora, por que isso ocorreu? Porque ele andou com Deus. E ao andar com Deus, ele simplesmente foi promovido da terra para os céus. Promovido da presença dos homens para a presença de Deus. Eu fico imaginando, em princípio, o desespero dos seus familiares. Ao procurarem, não encontraram. Simplesmente depois de um tempo se conforma. E creio que através do Espírito de Deus são conformados de que Deus o tomou para si, porque ele deixou de ser um cidadão da terra e tornou-se um cidadão dos céus. Você já parou para imaginar o homem viver sem conhecer a morte? Somente 2 homens, nascidos do ventre de mulheres, que pisaram nessa terra, um é Enoque e o outro é Elias. Esses homens se tornaram tão grandes que permita-me parafrasear. Eles se tornaram tão grandes que Deus logo percebeu que a vida deles não cabia dentro de um caixão, que a vida deles não cabia dentro de um túmulo, que a vida deles não cabia dentro de um cemitério, que a vida deles já não pertencia mais ao planeta Terra. Então Deus chamou diretamente para os céus, sem conhecer a morte. E por que isso ocorreu? Porque esses homens, no caso, esse homem, Enoque, andou com Deus. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, nós encontramos Deus se revelando a Abraão e dizendo: Abraão, anda na minha presença e ser tu uma bênção. Um convite de Deus para Abraão, que também é repassado para todos nós que aqui estamos. Porque Deus nos chama para andar na sua presença, e na medida que andamos na presença de Deus, nós nos tornamos bênçãos. Bênçãos para os nossos familiares, bênção para os nossos vizinhos, bênção para todos aqueles que estão ao nosso redor. É impossível andar com Deus e não ser bênção. E para ser bênção, precisamos antes andar com Deus. Portanto, vamos aprender, por meio da vida e do testemunho de Enoque, o que realmente significa andar com Deus, na consciência que Deus espera, que a partir de hoje nós venhamos andar com Ele. Eu creio que você já percebeu que quando nós andamos muito com a pessoa, nós convivemos bastante com determinadas pessoas, nós adquirimos determinados hábitos, nós adquirimos determinadas mugangas, nós adquirimos determinados comportamentos que facilmente nos identifica. Você estava com fulano, você estava com cicrano. Isso é bem comum, é bem natural. Quando nós andamos com Deus, nós herdamos a natureza de Deus. Nós nos identificamos com Deus. Nós nos tornamos tão semelhantes a Deus, que as pessoas, diante de um simples olhar em direção à nossa vida, logo sabe com quem nós temos compromisso, logo sabe a quem nós pertencemos. Eu creio que isso já aconteceu com você. Pessoas que não lhe conhecem, pessoas que nunca lhe viram, dirigem a você com a palavra, com a primeira palavra dizendo: você é cristão, né? Você é evangélico, né? Você é crente, não é? E sabe por quê, meu irmão? Porque elas perceberam que há algo diferente em você. Elas perceberam logo que você anda com Deus, que você tem as marcas de Deus, que você resplandece a glória de Deus em sua vida.
que fazermos? Talvez seja essa a maior dúvida. Para andarmos com Deus na terra dos viventes. Bem, baseado na vida de Enoque, para não nos perdermos, nós compreendemos que para andar com Deus, somente através de uma fé, através da fé que agrada a Deus. Vamos passear um pouco nas Escrituras, vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11, que também fala de Enoque. Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Talvez você se pergunte: como eu posso, como eu consigo, como eu devo andar com Deus? De que forma, de que jeito? As Escrituras, elas simplesmente revelam com a maior simplicidade, para andar com Deus somente através de uma fé que agrada a Deus. Você percebe nesse texto de uma forma bem clara que Enoque, por meio da fé, foi trasladado, porque ele tinha uma vida, tinha um testemunho que agradava ao Senhor. Então, queridos, se você deseja viver, ou melhor, andar com Deus, entenda que somente através da fé. Agora, é interessante, torna-se importante te explicar. Existem 3 tipos de fé. Basicamente, 3 tipos de fé. Existe a fé natural, que é chamada da fé comum, e também pode ser compreendida como a fé racional. É a certeza que amanhã o sol vai amanhecer, independente de mim e de você, por mais que a noite seja nublada, por mais que o dia seja tempestuoso, amanhã o sol vai resplandecer, independente de qualquer coisa. Essa é a fé natural. É a fé que nos leva a crer na lei da gravidade, que tudo que sobe, desce. Se eu soltar esse microfone aqui, os irmãos sabem exatamente o que vai acontecer, não preciso fazer isso para provar. Não é? Essa é chamada fé natural. Todos têm fé natural. Aquela fé que eu vejo às vezes os garotinhos diante da porta de um shopping, pisa o pé e a porta se abre. Vocês já viram isso? Brincando, pisa e a porta do shopping se abre. Eles têm certeza que aquilo vai acontecer e ficam brincando. Essa fé natural é a fé comum e todos já nascemos com ela. Segundo, é o tipo de fé mística. É o tipo de fé chamado supersticiosa, é a fé idólatra e também chamada de fé fideísta. É aquela que crê sem razão, é aquela que crê por qualquer motivo. E se tratando dessa fé mística, dessa fé supersticiosa, tem pessoas que creem em tantas loucuras, tem pessoas que creem em fitas, tem pessoas que creem em amuletos, em talismãs, em pulseiras, e tem cada tipo de crendices em nosso meio. Esses são basicamente os 2 tipos de fé errôneos que existem. Mas a terceira fé, que nós precisamos reconhecer que há e que Deus espera que nós venhamos desenvolver, né, e ela está em uma ação contínua, em um processo de evolução, porque a Bíblia diz crescer de graça em graça, de fé em fé e de glória em glória, é a fé salvífica. É a fé no Salvador, é aquela fé que nos salva. Então, entenda, quando a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, saiba que ele torna-se galardoador dos que o buscam, ou seja, recompensador daqueles que procuram. Ninguém que busca Deus será dispensado de mãos vazias. Ninguém que recorra a Deus será simplesmente ignorado. Deus, ele não dá as costas para ninguém, e ele não despede ninguém de mãos vazias. Então vem essa fé salvífica que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Mas que fé? Não a natural, não a supersticiosa, mas a salvífica, em reconhecer que você tem um Senhor, que você tem um Salvador, e que sua vida pertence única e exclusivamente a Ele, porque é a Ele que você presta conta de todas as suas ações, de todos os seus pensamentos, sentimentos, palavras, enfim.
Você tem um Senhor, você não vive para si mesmo, você não vive por si mesmo, você não vive para agradar aqueles que estão ao teu redor, você não vive para agradar o mundo, você não vive para agradar os homens, você vive para agradar a Deus. Por isso que o justo viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não se agradará nele. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. O texto é muito bem claro. Enoque foi transladado porque teve fé que agradou ao Senhor. Eu estou diante de pessoas que têm fé, porque se não tivesse fé, obviamente não estaria aqui. Agora a grande pergunta é: a tua fé tem agradado a Deus? Ou você vem à igreja simplesmente por uma fé natural, por causa dos louvores, por causa das mensagens, ou por uma fé mística na intenção de obter algo, de receber uma resposta? Você vem para a igreja com que tipo de fé? Porque se sua fé é salvífica, você vem ao culto por causa do teu Salvador que se encontra no meio do seu povo. Se você tem a fé salvífica, a sua maior motivação está em Deus. E eu pergunto aos irmãos, e exortando com amor, que tipo de fé é a sua fé? Porque eu sinceramente, às vezes me preocupo diante de determinadas situações, percebendo que nós não estamos agradando a Deus por meio da fé. Porque por tudo nós trocamos o compromisso com Deus, nós negociamos o nosso chamado. Eu entendo que a pessoa que compreende o Evangelho, que conheceu a Cristo, imediatamente ela confessa a Jesus como Senhor e Salvador. E uma vez confessando Jesus como Senhor e Salvador, o próximo passo, ela vai procurar se batizar, porque ela quer viver pela fé, ela quer andar com Deus. E depois de batizado, ela vai procurar um ministério, ela não quer ficar na plateia, ela não quer ficar sentado no banco, ela quer se comprometer, ela quer se envolver, ela quer participar de algo, ela quer fazer as coisas acontecerem e não esperar as coisas acontecer. Esse é o tipo de pessoa que anda com Deus, é quando ela entende que tem um chamado em sua vida. Não se conforma, não se acomoda de ficar parado. Sabe, o chamado é algo que arde no coração, é uma efervescência que mexe, que nos envolve completamente ao ponto de não conseguirmos viver, sem respirar essa atmosfera do chamado de Deus. Portanto, querido, a pessoa que anda com Deus, ela deixa a plateia pelo palco, ela quer participar de algo. Enoque agradou a Deus porque andava com Deus. Eu entendo que ao andar com Deus, ele procurava fazer a vontade de Deus, e saiba que fazer a vontade de Deus custa caro, se requer renúncia, entrega, compromisso. A Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Será que nós temos tido a fé que realmente agrada ao Senhor? Porque se a nossa fé agrada a Deus, nós não vamos trocar um culto por uma programação na televisão, seja ela qual for. Se a nossa fé agrada a Deus, não é um dia de chuva qualquer que vai nos impedir de vir ao templo da adoração. Se a nossa fé agrada a Deus, seja qual for o evento que estiver ocorrendo durante o culto, seja aniversário, seja formatura, seja de quem for, tem um compromisso com a casa do Senhor. O salmista no Salmo 84, ele faz um salmo em homenagem ao templo de Deus. E diz lá: bem-aventurado os que habitam em tua casa. O que é bem-aventurado? Feliz aqueles que habitam em tua casa, porque a andorinha encontrou casa, o pardal encontrou ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Deus meu e Rei meu. Você já percebeu que o pardal é uma ave que não tem ninho? Ela vive de canto em canto, em árvores e árvores. Mas a Bíblia diz que até o pardal encontrou um ninho para si, encontrou um aconchego, encontrou um lugar, encontrou um ambiente, encontrou um lar, encontrou um refúgio. Sabe, até o pardal, que é bandoleiro, até o pardal encontrou um lugar para habitar. Então a pessoa que quer andar com Deus, ela procura viver pela fé que agrada ao Senhor. E a Bíblia diz que Enoque desenvolveu essa fé. E aí, meu irmão, não importa o ambiente onde você esteja, a situação em que você viva, a Bíblia nos diz que José, mesmo diante do Egito,
ele andou com Deus. Que Daniel, em plena Babilônia, andou com Deus. E talvez tua escola, teu colégio, faculdade, universidade, local de trabalho, vizinhança, ou quem sabe até mesmo tua família, é uma Babilônia, é um Egito. E você não sofre aflições, tentações, opressões, diante dessas situações. Ou você quer me dizer que José também não sofreu? Sofreu, mas não se curvou diante de Faraó. Perseverou na fé e viu Faraó se curvar diante do seu Deus. Da mesma forma, Daniel não se curvou diante do Nabucodonosor, mas viu Nabucodonosor e toda a Babilônia se curvando, se prostrando e declarando que o Deus de Israel é o único, verdadeiro e poderoso Deus. Que tipo de fé é essa que você está vivendo? Será que sua fé agrada a Deus? Será que sua fé tem agradado a Deus, ou você está numa fé simplesmente natural, simplesmente supersticiosa? Se você ainda não incorporou a ideia da fé salvífica, é que se você crê no Cristo Salvador, sua vida não mais lhe pertence. Você tem um Senhor que é o autor da tua fé, consumador da tua fé. Nossa vida pertence a Ele. E Enoque foi um homem de fé em sua geração. Enoque foi um homem de testemunho que agradou a Deus por meio da fé. A outra lição que eu aprendo com Enoque se encontra em Judas. Judas não tem capítulo, é apenas versículos 14 e 15. Esse Judas não é o traidor. Se fosse, não estaria aqui. Versículo 14 e versículo 15 nos fala novamente sobre Enoque. E a segunda lição que eu aprendo é que para andar com Deus, precisamos ter uma vida profética. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convicto acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra eles. Versículo 14 novamente. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque. Para andar com Deus, irmãos, através de uma vida profética. 2 lições na Bíblia sobre Enoque. Para aqueles que desejam andar com Deus, primeiro desenvolver uma fé que agrada a Deus, e agora desenvolver uma vida profética. Eu pergunto a você, sua vida tem sido uma vida profética? O que significa profeta? Há um equívoco grande em nosso meio de pensar que profeta é simplesmente aquele que prevê o futuro. Quando se fala em profeta, a gente imagina logo que é aquele que vai prever o futuro. É aquele que chega a determinar até o futuro. Não era esse o ofício principal do profeta. O profeta era chamado por Deus para combater o pecado. E ao combater o pecado, ele apresentava o juízo que viria se aquela nação e aquele povo não se convertessem. A grande questão é que nossos dias há poucos profetas. Porque se você for olhar nas escrituras sagradas, meus irmãos, o profeta só vinha ao nosso encontro para trazer correção da parte de Deus. E hoje o profeta só se levanta para bênçãos, bênçãos e bênçãos. O profeta vinha para trazer uma palavra de exortação para o povo de Deus. Quando o povo saía dos trilhos, o profeta vinha justamente trazer o povo novamente para os trilhos. Não simplesmente prever o futuro. Quando ele vinha prever o futuro, era apenas para revelar o juízo que viria sobre aquela nação se ela não se convertesse. Portanto, a Bíblia diz que Enoque profetizou em seu tempo. Isso significa que Enoque exortou, Enoque repreendeu. E é desconfortável, isso é. Como é desconfortável isso? Mas é necessário, porque fomos chamados. E uma responsabilidade pesa sobre os nossos ombros. A responsabilidade de Ezequiel 33, se eu disser ao ímpio que ele morrerá, e tu, Atalaia, se não falares ao ímpio, ele morrerá, mas o sangue dele eu vou requerer de tuas mãos.
Saiba que no final da sua vida você vai prestar conta diante de Deus de cada omissão. Quando diante do erro você sabia justamente o que era errado, mas simplesmente para não invadir a privacidade, simplesmente para não perder uma ética. Eu pergunto, que ética, meu irmão? Que ética é essa? Que cristianismo é esse que nos torna seres tão passivos, omissos, displicentes, negligentes, onde encontramos a pessoa errada e somos incapazes de corrigir, e diante de determinadas situações a gente vê cada tipo de pretexto. Não deixa a vida ensinar. Deus te levantou como um profeta na tua geração, quer ouça, quer deixe de ouvir, o importante é que tu, atalaia, fale, em tempo, em fora de tempo. Não é isso que as Escrituras diz? Ou eu preciso rasgar algumas páginas da Bíblia? E se for rasgar, vou mutilar a Bíblia toda, porque de Gênesis a Apocalipse, Deus chama um povo para ser profeta. Deus chama um povo para ter posição profética. Enoque andou com Deus porque decidiu não andar com os homens, decidiu não se misturar com a roda dos escarnecedores, não seguir o caminho dos pecadores. Enoque renunciou os banquetes, os manjares que certamente lhe ofereceram em seu tempo, querendo comprar, querendo calar, mas ele era profeta, não podia vender o seu chamado, não poderia vender o seu ministério. Quantas pessoas tentam te calar, te ofuscar, mas se você é profeta de Deus, você vai se levantar e você vai anunciar que o Senhor virá. A palavra de Enoque, se você for ver bem o texto, no versículo 14 e 15 de Judas, diz: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. O sétimo, dentro de uma numerologia, traz o sentido de perfeição e de plenitude. O sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor entre suas miríades. E depois no versículo 15, para exercer o quê? Juízo. Enoque é um dos que vivem antes do dilúvio. E ele está falando para aquela geração, para aquele povo, que o juízo de Deus viria. Olha aí o profeta, só para confirmar o que foi dito. O profeta traz a palavra de juízo. Vocês precisam se converter, vocês precisam se arrepender. E digo mais, o Senhor vem no seu exército de anjos, de miríades celestiais, e vai trazer o juízo sobre toda a terra. Profetizou o dilúvio. E ocorreu justamente na terceira geração. Depois de Enoque vem Metusalém, vem Lameque e Noé. E ocorreu o dilúvio, trazendo o juízo de Deus sobre aquele povo. Agora você vê que profeta é esse, que traz o juízo que vem do Senhor. Enoque andou com Deus, irmãos, dessa forma. Através de uma fé que agrada ao Senhor e através de uma vida profética. Deus nos chama para ter uma vida profética. E por uma vida profética, ouça bem, Moisés não teve a companhia da sua esposa. Eu não sei se você já percebeu, mas Moisés, quando vem do deserto para anunciar a vontade de Deus para os hebreus e para o povo do Egito, a esposa dele no meio do caminho o abandona. Quando ele vem circuncisar o seu filho, ela diz: homem sanguinário, e o deixou, voltou para a casa dos seus pais. Mas a mulher de Moisés, Dona Zípora, não impediu Moisés de ser profeta numa geração. Eu fico imaginando Moisés dizendo: se quiser vir comigo, me acompanhe, mas se não quiser, não me impeça. A mulher de Ló não impediu de ser um profeta em sua geração. Ele olhou para trás e ele seguiu em frente. A mulher de Jó não impediu de ser um profeta em sua geração. No momento de loucura, ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Nem mesmo assim ele foi capaz de amaldiçoar o seu Deus. Pelo contrário, ele amaldiçoou foi sua mulher, chamando de louca. Falas como uma louca mulher. Recebi o bem de Deus com prazer e o mal poderia não suportar.
nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Escute mais, os pais de Jeremias não impediu de ser profeta. A Bíblia diz que Jeremias, filho de Ilquias era sacerdote, preparou Jeremias a vida toda para ser sacerdote. De repente Jeremias tem um encontro com Deus e diz: antes do ventre da minha mãe, Deus me escolheu para ser profeta das nações. A decepção e a frustração do pai de Jeremias é tamanha, porque ele queria que o seu filho fosse sacerdote, e o seu filho agora teve um chamado de Deus para ser profeta. Mas a opinião dos pais de Jeremias não impediu de ser profeta. A opinião dos pais de Abraão, sim, o pai dele, Terá, era fabricante de ídolos. Tinha Deus de tudo que é cor, tamanho, forma, jeito, nome, de tudo que era lugar. E um dia Abraão chega lá, olha, um Deus que eu não sei o nome, um Deus invisível, apareceu para mim e disse: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Filhos são sucessores. Imagine como Terá fica. Abraão, e agora? Como vai ser o nosso negócio? A vida toda, a nossa família sobreviveu fabricando ídolos. O que vai ser? Você agora vai me abandonar? Esse dinheiro que nós lucramos, arrecadamos a vida toda, foi o que pagou as tuas roupas, foi o que pagou a tua comida, e você agora vem simplesmente dizer que não vai estar mais comigo, que vai peregrinar no deserto sem saber para onde vai. A opinião de Terá, pai de Abraão, não influenciou Abraão. Ele continuou sendo um profeta em sua geração. A opinião dos irmãos de Jesus, sim, até Jesus. Você sabe que a Bíblia diz que os irmãos de Cristo pensaram ao seu respeito? A Bíblia diz categoricamente, os irmãos de Jesus o deram como louco. Jesus não se importou para o que pensavam dele. Ele sabia muito bem o que estava fazendo e principalmente para quem estava fazendo. As opiniões dos irmãos de Davi, raquítico, inexperiente, um menino, franzino. Não, você não, Davi. Lutar contra o gigante, não. Todos tentaram impedir Davi, você conhece muito bem a história. Os seus irmãos tentaram impedir, o seu rei tentou impedir. Todos tentaram impedir, acreditava que ali era literalmente suicídio. Mas as opiniões deles não impediram Davi de ser profeta em seu tempo. Será que você me entende? A Bíblia não fala muito sobre Enoque, mas o que fala é suficiente ao dizer que Enoque andou com Deus. E depois vem um escritor de Hebreus dizendo que ele foi transladado porque desenvolveu uma fé que agradava o Senhor. Depois vem um escritor de Judas dizendo que ele foi um profeta em sua geração. Então o que significa, irmãos? Andar com Deus. Andar com Deus é viver com fé em um mundo de dúvidas. Andar com Deus é viver em paz em um mundo de tormentos e perturbações. Andar com Deus é viver na luz em um mundo que jaz em trevas. Andar com Deus é viver em santidade em um mundo de completa promiscuidade e profanação. Andar com Deus é deixar de viver para si mesmo. É deixar de viver por si mesmo. É deixar de viver pensando somente em si. Andar com Deus é se esvaziar para que o Senhor possa te encher. É deixar de existir para que Ele possa resplandecer em ti. Andar com Deus é o chamado que o Senhor tem para todo aquele que se diz cristão. Paulo entendeu que para andar com Deus precisava deixar de existir para si mesmo. E ele diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O homem que anda com Deus, as pessoas quando olham para ele não vê mais ele, não conseguem ver mais ele, mas conseguem ver agora Cristo nele. Há várias situações que pessoas contam emocionadas testemunhos como esse.
Pastor, depois que eu me converti, meus pais, familiares, amigos, vizinhos chegaram, como você mudou, como você é diferente. Porque agora essa pessoa está andando com Deus, se identificando com Deus. Enoque é a menor biografia da Bíblia. Mas é o maior testemunho da história. Andou com Deus. Não precisa falar mais nada. Quem mais precisa falar, irmãos? Você já parou para pensar o que vão colocar na lápide do teu túmulo? Aquela paredinha que diz aqui, jaz. O que é que vão colocar lá? Um homem influente, um homem sábio, um homem rico. Aqui jaz um grande escritor, um grande músico. Se eu partir antes de vocês, por favor, atenda o meu pedido. E diante da lápide que for colocada naquele túmulo, se vocês me considerarem digno, coloque aqui jaz um homem que andou com Deus. Porque sinceramente, é isso que eu busco. Sinceramente, é isso que eu mais quero. Não há nada que eu anseio mais nessa terra, e o meu Deus, do qual sirvo é testemunha. Eu quero somente andar com Deus. E eu sei que para andar com Deus, eu tenho que deixar de andar com esse mundo. Eu tenho que deixar de andar com as pessoas que pertencem a esse mundo, na certeza que desse mundo eu não pertenço mais, que o Senhor me chamou para uma nova história, que o Senhor me chamou para a sua glória. O que você espera, irmãos? Que tipo de vida você está construindo? Enoque andou com Deus, e Deus simplesmente o quê? O tomou. Você consegue imaginar isso? Talvez minhas palavras sejam tão limitadas e superficiais e até mesmo insuficientes. E por mais que eu fale, jamais vai exaurir toda profundidade que há nesse testemunho. Andou com Deus e Deus simplesmente o tomou para si. O chamou para si, o levou para si. Sabe, quando o camarada se tornou tão bom, tão justo, tão correto, que Deus diz bem assim: a terra não é digna de Enoque. Abram-se os céus, porque esse homem vai entrar sem conhecer a morte. Você já parou para pensar nisso? O primeiro homem a ser arrebatado. Olha que coisa, irmãos. A morte é a sentença natural de todos aqueles que vivem, porque todos os que vivem são pecadores, mas de repente Deus nos céus abre uma exceção e diz: Enoque pode entrar, porque o testemunho dele, de fé, de confiança, de temor, de reverência, tornou-se muito maior do que a maldição herdada em Adão. Você entende isso? Eu posso ouvir o Senhor falando, assim como falou a Abraão, falando para cada um de nós, em Gênesis 17, versículo 1. Ei, anda na minha presença, anda na minha presença. Deus andou com Adão, mas Adão não andou com Deus. Jesus andou com Judas, mas Judas não andou com Jesus. Não tenham dúvida que Deus anda com cada um de vocês, mas Deus espera que nós também venhamos andar com Ele. E andar com Deus é no monte, é no vale. Andar com Deus são nos desertos e também nos mananciais. É no verão, é no inverno. São nos dias tristes e nos dias
alegres, nos dias de bonanças, nos dias de fartura, mas também nos dias de necessidade, nos dias de escassez. Andar com Deus é como disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que os frutos da oliveira minta e os campos não produzam mais mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja mais gado, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, haja o que houver, aconteça o que acontecer, custe o que custar, passe o que passar, andarei com Deus na terra dos viventes. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus, irmãos. Senhor, queremos andar contigo na terra dos viventes, assim como Enoque andou contigo e obteve o testemunho de te agradar. Sabemos que a nossa vocação não é agradar a homens, portanto não podemos nos dissolver diante das opiniões alheias, porque está escrito: o que importa, agradar a Deus ou agradar os homens. Sabemos que andar contigo significa renunciar determinados vínculos, determinados convívios, determinados ambientes, determinados hábitos, determinados desejos, determinados prazeres. Andar contigo requer compromisso integral, entrega total, mas sabemos que fomos criados com este propósito, e não podemos fugir, nem se esconder desse chamado, porque o Deus que se revelou a Abraão, se revela a cada um de nós, dizendo: anda na minha presença, anda na minha presença, anda na minha presença. Tudo nos leva a crer que um dia o próprio Abraão se afastou da tua presença, e talvez haja em nosso meio pessoas que se afastaram da tua presença, mas nós podemos ouvir novamente o teu chamado, dizendo: anda na minha presença. Você pode ter desistido, mas eu não desisti. Você pode ter falhado em permanecer firme em suas promessas, mas eu não falhei, estou firme. Permaneça em minhas palavras, em minhas promessas. Você pode falhar, mas eu não falhei. Você pode voltar atrás, mas eu não voltarei, porque eu não sou homem para que minta, não sou filho de homem para que se arrependa. Se disse, farei. Anda na minha presença, anda na minha presença, anda na minha presença, e ser tu uma bênção. Querido, faça a sua oração ao Senhor, enquanto o ministério de louvor adora a Deus. Faça a sua oração. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és, tu és, tu és. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a Deus. Quantos desejam andar com Deus? Levante suas mãos. Coloca a mão no teu coração mais uma vez. Quem anda com Deus não vive com mágoas. Quem anda com Deus não vive com ressentimentos. Quem anda com Deus não vive com remorsos. Não vive com invejas. Quem anda com Deus não calunia. Quem anda com Deus não fofoca. Quem anda com Deus não deseja o mal. Não se alegra com os prejuízos ou talvez as derrotas do próximo. Quem anda com Deus tem a natureza de Deus. Tem um caráter de Deus. Tem a essência de Deus. Tem os sentimentos de Deus. Tem a graça de Deus. Tem a unção de Deus. Tem a autoridade de Deus. Quem anda com Deus, meu querido, não se curva diante desse mundo. Não se prostra diante desse século. Não se rende a esse tempo. Se você deseja andar com Deus, então se prepare para ser reconhecido nessa terra como um homem, como uma mulher de fé. Se prepare também para ser conhecido, reconhecido e temido entre os povos como um profeta do Senhor, como aquele que não se cala, mas aquele que ergue fortemente a sua voz e anuncia o dia do juízo. Portanto, aquele que anda com Deus é aquele que chama o povo ao arrependimento, que chama o povo à mudança, à transformação, à confissão. Seja você, querido, um profeta em sua geração. Seja você um homem de fé. E quem sabe, um dia, ou qualquer hora, Deus simplesmente o toma para si mesmo. E isso pode acontecer de qualquer forma.
Mas eu creio que quando o homem se torna tão grande como foi Enoque, a terra se torna pequena. E Deus abre os céus para que o seu servo possa entrar no seu gozo eterno. E eu creio também que esse é o nosso maior anseio, porque não vivemos para fincar estacas nesse mundo, nem para fortalecer raízes nesta era. A nossa pátria está no céu. O nosso alvo é a glória de Deus. O clímax e o ápice da vida cristã é chegar diante de Deus face a face, contemplar a sua glória e a sua majestade. Ou você é cristão para ser influente, para ser importante, para ser próspero, para ser poderoso nessa terra. Se é esse o teu objetivo, meu irmão, permita-me te dizer, como um profeta do Senhor, você está completamente enganado. Porque Deus não nos chamou para viver, mas sim para morrer. E é morrendo que Ele ressurge em nossas vidas. Morrer para nós mesmos, morrer para esta vida, morrer para este mundo. O chamado do cristão é para morrer, está preparado. Porque aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á em Cristo Jesus. Somente morrendo para si mesmo e para esse mundo, ganhamos em Cristo Jesus a vida eterna. A vida que não se encerra no túmulo. A vida cujo fim não é o cemitério, mas a vida que é de séculos em séculos, de geração em geração, por toda a eternidade. Nosso maior alvo como cristãos é ver a glória de Deus. É ver a glória de Deus. É ver a glória de Deus. E isso Enoque conseguiu em vida, sem conhecer a morte. E se tornou o primeiro homem a contemplar a majestosa e gloriosa face de Deus. E eu creio que um dia nós também veremos a face de Deus. Porque tivemos uma escolha e fizemos a nossa decisão. E a nossa decisão foi andar com Deus na terra dos viventes. Não ando mais em carnavais e carnavais. Não ando mais em farras, em farras. Não ando mais em promiscuidade, em prostituição, em bebedice, em curtição. As pessoas que outrora lhe viram andando atrás de um trio elétrico, as pessoas que outrora lhe viram andando em busca de bebida, em busca de farras, de folias como folião, essas pessoas já não lhe vê mais andando segundo o curso deste mundo. Essas pessoas lhe vêm andando com Deus e reconhecem que você está com Deus e que Deus também está em você, que já não é mais o mesmo, mas Cristo vive em ti, assim como vive em mim, assim como vive em todos nós. E esse viver que agora temos, vivemos para a glória do Filho de Deus, que por nós morreu, mas por nós também ressuscitou, e em breve voltará, para que venhamos não somente andar, mas viver ao seu lado para todo sempre. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus.
Glória ao teu nome, Jesus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, te faça prosperar em todos os teus caminhos e conceda sempre sua maravilhosa graça e paz por onde quer que andares. Cumprimente o seu irmão da esquerda e da direita e vamos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus, amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.